Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui chegando no nosso domingo, no 7º dia da Jornada da Consciência, da Semana da Consciência. Completar as 7 etapas é de fato completar uma oitava, é de fato subir efetivamente num ciclo. Na medida em que a gente vai fazendo essas 7 etapas do núcleo da consciência que foram programadas no momento exato do tempo, na hora exata, na sequência exata, para que a gente pudesse não só contribuir com o conteúdo, mas também contribuir com o conteúdo da consciência, mas também de fato dar os choques exatos necessários do ponto de vista astral, do ponto de vista invisível, para que tudo se desdobre como um grande movimento de elevação da consciência mesmo. É importante saber que ao chegar no ponto 7 da jornada, na nossa consciência cósmica, a gente de fato hoje entra num mundo, ou em muitos mundos, onde de fato o mistério é muito maior. A gente sobe para um grau de complexidade cósmica do ponto de vista da consciência de organismo que está muito além do que qualquer capacidade cognitiva que a gente tenha. Então, de certa forma, a nossa conversa de hoje ela passeia por espaços aos quais a gente não consegue definir com tanta clareza, com tanta compreensão e com tanto entendimento, como a gente fez ao longo dessa semana, começando no dia 1 na consciência do corpo, seguindo no dia 2 para a consciência do coração, seguindo no dia 3 para a consciência da mente, e falando sobre todas as espirais, as subidas da consciência e a densificação da consciência em todos esses seres que são seres. E a gente recebe o choque, as 3 forças de choque no modelo do núcleo da consciência presentes em toda a jornada. Em alguns momentos necessária a força da liderança, da ação, a força ativa absolutamente necessária em vários pontos, seja num organismo, seja numa organização, seja num país, assim como a força que entra pelo ponto 3, a força do amor, necessária como elemento fundamental de cura e de transmutação em tudo que há, em toda a jornada, seja no indivíduo, seja numa organização, seja numa família, a força do surrender, ou a não força, os momentos onde de fato a gente se entrega, seja como indivíduo, seja como consciência organizacional, familiar ou cósmica, para aquilo que é muito maior do que nós. Então, ao subir para o nível de consciência cósmica, a gente de fato transcende para um espaço multidimensional. E acho que uma das grandes conquistas da minha vida nos últimos anos tem sido de fato reaprender a ler e a escrever, e ao adentrar o mistério dos multiuniversos ou das multidimensões da qual a gente faz parte. Eu como engenheiro, como alguém que ensinava e adoro, sou apaixonado por física e matemática, uma série de outras coisas, tive sim, há 10 anos atrás, uma certa dificuldade para sair, como a gente viu lá no dia 3, na mente racional, que está na consciência mais baixa, e começar a olhar, a entender, a compreender e a sentir o universo além desta dimensão. Mas nos últimos 7 anos em especial, tudo isso começou e tem sido uma grande viagem que aumenta a cada dia. E a cada dia o que acontece são que universos se abrem dentro de universos, dimensões dentro de dimensões, e ao mesmo tempo que é confuso e misterioso, é também maravilhoso você poder se abrir para de fato fazer parte da consciência cósmica. Então, de novo, lembrar todo mundo, quem se inscreveu lá no www.nucleodaconsciência.com.br vai receber o e-book. O formulário desapareceu de lá. Eu acho que eu vou convidar vocês ao final aqui a todos conhecerem. A primeira versão do nosso site entrou no ar hoje, depois do 7º dia. No 7º dia Deus fez o mundo, e no 7º dia entra aqui o nosso site, entrou no ar, e haverá outras versões e haverá uma série de outras coisas que virão, e eu vou explicar um pouquinho no final, mas está oficialmente declarada, inaugurado o Núcleo da Consciência como um grande movimento internacional e interdimensional
para se juntar e atrair todos aqueles que, de certa forma, trabalham ou operam para a elevação da consciência, não só planetária, mas como cósmica, de alguma forma. Falar um pouquinho a casa de meu pai tem muitas moradas. O que será que isso significava? Né? O que será que essa passagem bíblica fala? Eu gosto de imaginar que uma das explicações, ou uma das falas sobre ela, fala dos multi-universos ou das multidimensões que existem similarmente em vários pontos. E apesar de esse ser um mistério, para todos nós que já mergulhamos em meditações profundas, a gente consegue ter percepções de fato, de que esta existência, que este Nicolai aqui, habitando este veículo neste momento do tempo, é talvez somente uma das expressões da minha alma. Talvez a minha consciência esteja se expressando em outros locais ou não locais do cosmos nesse exato momento do tempo. Não saberia dizer, mas tenho uma crença de que isso é possível. Eu já tive diversas vezes a nítida sensação de estar operando em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo, principalmente dentro dos processos de Enya Coaching, e quem já viveu Enya Coaching sabe quanto disso é real. Além disso, acho que é importante a gente olhar para a questão de uma irmandade cósmica. Acho que ontem na consciência de Gaia, e foi para mim muito emocionante, foi difícil chegar até o fim, para falar a verdade, de tanta energia feminina, de tanta energia bonita, de todos esses povos ligados às florestas e à terra. A gente olhar também de que, como elemento no universo, o nosso próprio planeta Gaia é um cisco no nada. Se a gente olhar a distância da Terra para Plutão, é tão surreal a distância disso. E se a gente olhar para a nossa galáxia, se a gente olhar para o sistema solar de alguma forma e se dar conta que ele é um cisco diante de uma galáxia, a gente olhar para a nossa distância para Andrômeda, por exemplo, e mergulhar e olhar que a gente tem há milhões de anos-luz, a gente não tem consciência, cerebralmente falando, o que são milhões de anos-luz. O que é olhar para um céu onde as estrelas, na sua maioria, já não existem mais. É olhar para um passado de uma luz que está viajando e que saiu desse espaço há quantos milhões de anos-luz. Eu gosto muito de uma revista, e eu acho uma bênção essa revista no Brasil, e a edição desse mês está particularmente bonita, que se chama Revista Sofia. Vocês encontram ela em algumas bancas, ela é muito bela, ela pertence ao pessoal ligado à Sociedade Teosófica, da Helena Blavatsky, e os artigos colocados ali são tão bonitos, são de uma profundidade tão grande. E um dos artigos na revista desse mês fala sobre o estudo que vai mostrar que, de fato, todos os pontos desse universo que ainda está em expansão são, ao mesmo tempo, o centro do universo. E é claro que, para mergulhar nessa história, como que pode um universo que se afasta de mim e um universo que está parado ao mesmo tempo? Então, acho que é bom a gente trazer uma percepção, até do ponto de vista físico mesmo, astronômico, não estou nem falando em astrologia, da grandeza e da multidimensão, de que é muito por probabilidade matemática, é quase impossível, matematicamente falando, a não existência de seres extraterrestres ou de outras comunidades, quando a gente joga isso para uma conta matemática mesmo. E isso é importante que a gente traga para o centro do tempo. É claro que quando a gente fala de consciências extraterrestres, a gente pode estar falando tanto de consciências que não habitam um veículo físico e das quais a gente entra em ressonância, sim, assim como outras milhares de formas de consciência, como a gente pode estar falando de seres que sim habitam corpos ou veículos mais densos de alguma forma e que, para atravessar no espaço dimensional, manifestado, precisam sim se deslocar fisicamente. Existem essas múltiplas formas. E eu gosto de olhar um pouco também para a relação do homem com o sagrado, a relação do homem com Deus. Uma das passagens do Anjo Líder, do meu livro, e o Anjo Líder, ele de fato, ele inaugura, e acho que quem já leu vai perceber que muitas das conversas que a gente está tendo aqui nesses 7 dias da Jornada da Consciência, da Semana da Consciência,
são conversas que estão presentes no anjo líder. Elas estão presentes de forma, às vezes disfarçada, às vezes sutil, às vezes ponderada numa conversa simples, mas elas já estão presentes ali e muito antes, há muitos anos, que essas coisas vêm aparecendo aí, principalmente no nosso NA Coaching. Então, quando a gente olhar, por exemplo, uma das coisas que acontece com o Mário, ele sendo presidente de uma grande organização, de uma empresa, e, gente, eu já vi isso em muitos dos homens e mulheres poderosos nas grandes organizações. Sabe aquele momento onde eu comando tudo, eu domino tudo, eu ganho tudo, na Bolsa de Valores Internacional eu tenho tudo, mas quando meu filho fica doente, de uma doença em que eu não tenho controle, eu vou rezar. Ou eu vou de alguma forma rezar para qualquer forma de fé que eu tenha. Para alguns vão ser para Deus, para outros vão ser para o universo, para uns vão ser para os anjos. Mas por que todo homem lá no fundo da sua consciência, quando ele bate no ponto, ele tem dentro de si a percepção da inteligência cósmica, da relação com algo maior? E por que assim a gente, no desespero, na morte de um ente querido, ou em algo que foge do controle, a gente apela, a gente pede, ou a gente se dirige ao divino? No final das contas, gente, todo o ser humano sabe que veio das estrelas. De uma certa forma, somos todos extraterrestres, na medida que a gente imagina que o nosso espírito não pertence, não é criado neste espaço. O nosso espírito ele vem de um outro espaço. Embora a gente tenha uma afinidade de família e uma transmutação, como a gente falou antes, de uma família, que é a família humana, isso não deixa de ser uma das moradas pelas quais a gente passeia, pelas quais a gente habita, seja por um tempo finito de tempo. Então, uma das perguntas que eu sempre me fiz mesmo esses grandes banqueiros, né, quando atingem, quando se toca no amor ou quando se toca no desespero, eu vou apelar ou eu vou rezar para algo maior, né? Eu vou entrar na minha igreja, eu vou fazer aquilo de alguma forma. E eu gosto muito de olhar, existe um documentário, um trabalho que eu tenho há alguns anos mergulhado profundamente na questão do Egito, né? Na questão da sabedoria egípcia. Não essa sabedoria egípcia que foi ensinada para a gente na história, que está tão deturpada, né? Mas a sabedoria egípcia cósmica, a sabedoria egípsia que traz numa história. Eu tenho tido a alegria, né, de todos os anos encontrar nos Estados Unidos com o Russ Hudson, né, o autor da sabedoria do Enneagrama. E o Russ é um dos egiptólogos mais respeitados no mundo. E esse ano a gente lá almoçando e tendo uma aula, todos os anos ele passa de 20 a 30 dias ali dentro das pirâmides. Ele tem uma permissão especial para fazer isso e para poder estudar o Enneagrama ali dentro. E a gente olhar de alguma forma para um Egito que tinha essa percepção de uma consciência cósmica e da relação com tudo que há. Existe um documentário absolutamente lindo no YouTube, que está em espanhol, mas tem legendas em português, gratuito, chamado O Olho de Horus. Esse documentário tem mais ou menos umas 6 a 7 horas e ele vai desvendar um pouco do que realmente o Antigo Egito era, do ponto de vista de expansão da consciência. Ele vai falar um pouco sobre por que a civilização egípcia inicial ela começa, né, a primeira dinastia lá na base do Nilo. E se vocês olharem para o Nilo, ele nasce no centro da África e vai subindo, exatamente como a coluna, exatamente como os chakras. E ele no coronário, ele sai no mar. Então, quando o egípcio ele desenha a primeira civilização lá embaixo, ele desenha ali, como se fosse a jornada da consciência, do núcleo da consciência, a abertura dos primeiros chakras. E os templos que estão associados ali, eles são templos ligados ao homem, eles são templos ligados às partes instintivas e animais, né? E mais para frente, a dinastia egípcia sobe para metade do Nilo e vai abrindo, né, o cardíaco e outros pontos. E o que se ensina ali nos templos, nos hieroglifos, na percepção, também o que está relacionado a esse espaço, até quando a gente vai atingindo, né, as camadas de cima. Quando você entra num desses templos, não só ele se comunica com você no que está escrito, mas ele se comunica com você sensorialmente, ele dá impressões em você astrais que vão ensinando. Então, quando essa comunidade, né, os sacerdotes egípcios, eles vão lá
e desenham essa jornada, né, do ano solar, dos 22.500 anos, o tempo que o Sol leva para dar uma volta inteira aí na nossa galáxia, e por isso a Esfinge, né, com a cabeça de leão, de Léo, exatamente o momento onde ela está olhando para a constelação de Leão, a gente entrando agora na era de Aquário, lá na era de Leão, a gente consegue saber quando ela foi feita. Eu acho que a maioria de vocês já sabe que as esfinges são muito anteriores às pirâmides do Alto Egito. As esfinges remontam ao tempo dos Atlantes. E então, quando você pega uma civilização como essa, não vamos entrar em egiptologia aqui, antiga, mas quando a gente olha uma civilização como essa, que ela vem para o plano e ela fala, opa, eu vou fazer um desenho de educação, de treinamento da humanidade, que vai levar 22.000 anos para que a gente consiga que essa humanidade atinja a elevação, né, a Era de Ouro, mais uma vez, como já havia atingido anteriormente, antes da inundação. Quando isso acontece, o que a gente vai ver olha, e aí não entrando na história em si, mas olha a consciência de um povo que desenha a sua educação, as suas escolas, para uma expansão de consciência cósmica que vai além de uma existência de um veículo físico. Imagina o que aconteceria se a gente começasse a desenhar as nossas estruturas ou a nossa educação, não considerando 0 a 80 anos, 0 a 90 anos, mas considerando centenas de anos, sabendo que, do ponto de vista, inclusive, do nosso espírito, daqui a um tempo a gente vai voltar a habitar esse mesmo espaço. Então, isso faria um desenho de vida, um plano de vida completamente diferente. É diferente você fazer um plano de vida achando que você tem 80 anos, é diferente você fazer um plano de vida achando que você é imortal. Né? Aquilo que você considera como importante muda. Faz essa experiência para você ver. Se você se considerasse de fato imortal, que decisões você tomaria hoje nesta vida prática? Que coisas você manteria, que coisas você jogaria fora? Sabendo que sim, ao mesmo tempo, é necessário estar aqui, gerando prosperidade, vivendo a vida neste veículo, neste momento do tempo. Então, quando a gente olha, né, para toda essa influência cósmica, é algo que eu acredito que é importante que a gente traga de volta para o centro da nossa educação, né? Quando a gente olha para o Sol é um dos astros ao nosso redor, né? Toda a gravidade, toda a quantidade de jogos de energia, né? Se eu pensar na Lua é o bichinho mais próximo que tem do nosso planeta. A Lua, por sua gravidade, influencia as marés. E a gente olha para as marés todos os dias. Por que uma maré sobe ou desce? Estamos falando de gravitação lunar. Então, se existe uma força de gravitação lunar que puxa o oceano inteiro, você acha mesmo que essa força não está atuando em você? Ou que as águas, lembra que 80% do nosso corpo é água, não está sofrendo a ressonância dessa influência? Né? E você acha que o Sol não está fazendo essa influência? Né? Nosso signo, né? O ponto do Sol. Então, assim, menos ou mais, todos os astros estão interligados nesta história, nesta ligação, como um grande corpo cósmico, e nós, como seres humanos, estamos sim sendo afetados por isso. Quando a gente olha para qualquer tipo de astrologia séria, a gente vai entender que isso não é muito difícil de ver. A gente sabe o momento certo para plantar. A gente sabe que se a gente for... Olha só para o Sol. Quando está calor no céu, eu sei que é o melhor lugar para eu pôr o girassol, para eu tomar sol. Quando está de noite, eu me recolho. Então, eu sou influenciado pelo Sol. E do mesmo jeito, eu sou influenciado por Júpiter, por Marte, por Andrômeda, por todos os lugares. Claro que essas influências são mais sutis, e a maioria de nós não se dá conta de que isso está acontecendo. A maioria de nós não se dá conta, como a gente falou, das consciências que não estão habitando veículos físicos e influenciando o nosso mental, por exemplo. Ou não se dá conta, ao entrar num lugar de coração denso, de emoções densas, de que estamos trocando emoções e o nosso cardíaco está sendo influenciado e retendo emoções pelo aquele mar emocional. Então, acho que uma das coisas importantes que vale para todas as jornadas, e nesse dia é fundamentalmente importante falar, o quanto é importante que a gente se eduque para aumentar a nossa percepção de campo. E aumentar a nossa percepção tanto dos campos físicos, que estão aqui, emoções,
mentais, familiares da constelação, os campos que operam dentro de uma organização, os campos ligados a todas as energias que têm ressonância com Gaia, com a Grande Mãe, como a gente viu ontem, mas também com toda a influência cósmica que acontece a todo momento. Essa Semana da Consciência, ela começou às 15 horas no dia 7 de outubro de 2019. Às 15 horas no dia 7 de outubro de 2019, 7 de outubro de 2019 é um dia de soma 8, e também dentro da numerologia. E às 15 horas, calculando no sistema antigo de matemática astrológica, batia o exato momento da melhor influência de Júpiter, e que foi exatamente o planeta que me rege centralmente, e por isso era o melhor momento para a gente começar isso nesse momento no espaço. Tudo isso se entrelaça com os conhecimentos do Eneagrama Antigo, com as 7 jornadas, com os pontos de choque, só que isso a gente vai revelando, a gente vai ensinando ao longo dos próximos anos, com certeza, aqui dentro do Núcleo da Consciência, que pouco a pouco vai começar a integrar todas estas sabedorias antigas numa forma ao homem de hoje, ao homem comum, né? Vamos retrazer o centro de toda a sabedoria para o aqui e agora, do etérico ao absolutamente concreto, tudo aqui e agora. Claro que o Núcleo da Consciência, como a gente está vendo, ele começa com uma base forte nas formas de Enneagrama e Enneacoaching, e ao longo do tempo isso vai expandindo para a jornada da consciência, para as forças, para as formações, isso vai expandir para muitas coisas já escritas e planejadas para as próximas décadas. Mas é importante que a gente olhe para a nossa relação com o divino, né? Nossa relação com os céus. Vou olhar para os gregos, como eles faziam essa contemplação de alguma forma. Eu gosto muito de falar sobre as minhas experiências no Enneacoaching nesses últimos 10, 11 anos conduzindo, né? A mandala do Enneagrama, ela foi se revelando como de fato um símbolo, como de fato um condensador de energia, como de fato uma antena que foi posicionando e organizando em cada um dos seus pontos diferentes símbolos de ressonância, diferentes espirais, que em cada espiral é como se fosse uma dimensão particular, e ali eu tenho pessoas, animais, elementos da natureza, músicas que são frequências que ressoam com um determinado ponto, tanto nas faixas mais densas, quanto na espiral de consciência, nas faixas cada vez mais sutis. Então eu, nesses últimos 7 anos me educando, usando estes corpos, o físico, a leitura emocional e a leitura de percepção mental superior, para entender as mudanças nas energias nos campos que se apresentavam, pude experimentar uma quantidade imensa de passeios e campos. A gente fala que quando uma pessoa está começando a ter percepção de campo, primeiro ela começa assim, não estou tintindo nada, está igual o pintinho lá, não estou tintindo nada, que negócio de campo é esse? Aí com o passar do tempo ela fala, opa, peraí, nossa, ficou meio esquisito aqui, né? Veio uma dor aqui no meu ombro que não estava aqui. E ela começa a separar energia boa de energia ruim. Já está bom demais. De repente ela começa no treinamento e começa a falar, opa, o campo está mais emocional, está me dando vontade de chorar ou de sair correndo daqui. Ou eu estou tagarelando para fugir do meu cardíaco. Ou não, o campo está mais mental, mais racional. Então isso tudo no Enneacoaching, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo e testando. Então só para dar um exemplo, usando a mandala, quantas vezes no ponto 1, seja na frequência mais baixa, a gente entrava com aquela energia de julgamento, de contrição, que travava o corpo das pessoas ali mesmo. E ao ir subindo, 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 lá no alto, a gente experimentar a presença dos anjos, literalmente. Em nenhum outro ponto do Enneagrama da mandala eu consegui experimentar a visita de seres de dimensões tão altas e tão brancas como os anjos, que eles vêm grandes, assim, brancos, eles descem como se estivessem tocando numa catedral, sabe? Eu acho que qualquer um que já entrou numa catedral gótica na Europa e sentiu o sagrado ali presente,
de um tamanho que não cabe, sabe um pouco do que a gente fala quando a gente experimenta alguns campos do ponto 1. Claro que depende de uma série de coisas, né? No ponto 2, quantas vezes a gente foi invadido, né, por elementos ligados às energias do coração, de Mãe Maria, Kuan-Yin, beija-flores e curadores de todos os tempos, né? No ponto 3, quantas vezes eu tenho acessado essa dimensão que eu muitas vezes, ao fechar os olhos e de fato ter um pouco de projeção, eu piso nesse lugar que é como se fosse uma grande comunidade. Lá tem umas pirâmides gigantescas feitas de ouro, tudo é lindo, maravilhoso, mármore meio, e a gente se coloca lá, tudo é grandioso, sabe? Um pouco do que me lembra isso para quem gosta de Senhor dos Anéis, é quando eles chegam na Cidade dos Reis, né? Minas Tirith. Eles olham aquela coisa enorme, né? E o ponto 3 traz muito dessa ressonância da Holy Glory, da Santa Glória, né? Da Santa Divindade, do ouro estelar. E também nas consciências mais baixas, o quanto a gente acessa com isso. Mas hoje, em especial, eu vou falar mais das ressonâncias com pontos cósmicos, né? Além das nossas dimensões aqui. A gente tem usado as mandalas em todos os pontos dos 7 etapas da consciência. Quem nunca pisou no Zenia Coaching no ponto 4 e não viu o céu daquela sala explodir, né? E de repente a gente ser projetado por um espaço no meio das estrelas, assim como o Mário, acontece isso com ele quando ele é visitado pelo Anjo da Morte, e você se vê ali olhando para aquele monte de estrelas em êxtase de beleza, né, tendo uma ressonância com o sufismo antigo, com o deserto, com os céus, com coisas que quase explodem o coração, que são seres assim, e energias absolutamente espetaculares. Quem nunca, dentro dos processos de Zenia Coaching, no ponto 5, e nos últimos anos vocês têm visto, né, os alunos têm visto o quanto isso tem sido forte, não entra de fato num espaço, e aí estou falando quando há acessos cósmicos, tá? Não estou falando de personalidades, que são quando a consciência está espiralada mais densa e mais baixa. Aqui nós estamos falando dos acessos quando de fato a gente estabiliza a classe e consegue, né? O que a gente tem experimentado no ponto 5, literalmente, é ressonância com consciências extraterrestres. E é interessante que é uma ressonância muito bonita, que não é qualquer tipo. Existem muitas linhas extraterrestres que elas entram em ressonância com a gente. Elas não são a mesma, tá? Existem muitas moradas e muitas famílias na casa do meu pai. E elas, inclusive, as características delas são diferentes. Existe uma união cósmica tentando criar algo legal aqui para todo mundo. E no ponto 5 a gente acessa uns seres que têm uma inteligência surreal, né? Quantas vezes a gente não vai lá para o alto, de repente você fecha os olhos e entra, né, no mundo dos símbolos, que é superior ao nosso, onde estão lá os símbolos do reiki, onde estão os registros da caixa e tudo mais. Ou você vai para o mundo dos números, que está ainda acima, da onde vem, né, toda a codificação que Deus usou para criar o universo, que começa nos números, que começa na matemática. E quantas vezes a gente não acessou isso? E quantas vezes a gente, né, não tem que ensinar os alunos a usar o corpo físico aterrado para deixar o download vir, né? E naquele momento deixar ele por ressonância, aquele conhecimento vir, né? Eu recebi essa possibilidade há muitos anos atrás, até mesmo do próprio Enneagrama, né, girando lá no céu e emanando esses números, esses símbolos, essas consciências que vão baixando, e aí ao longo do tempo elas vão precisando do nosso mental, emocional e físico para dar forma para elas de alguma forma. Quantas vezes no ponto 6, do ponto de vista cósmico, a gente não acessa espadas, né? A quantidade de espada que eu já vi vindo de cima, lindas, enormes, fortes, né? A força da Távola Redonda, a força de todos os cavaleiros, a força de São Miguel, e quantas vezes essa espada veio, né, no exército da luz, né, no exército do comando, da força, lembrando para a gente que sim, existe uma guerra em curso, e essa guerra é cósmica, e ela está aqui a todo momento, e quanto a gente precisa da força física, do coração, para conseguir baixar isso. Entenda, gente, que para você conseguir baixar essas coisas em você,
tem uma série de operações e mudanças no corpo físico, emocional, mental, senão não dá conta, tá? Você queima. Se baixar isso aí tudo de uma vez, sabe queimar fusível? É você ligar numa bateriazinha desse tamanho, a sua lanterninha, uma coisa. Ligar no 220, já depende se ela aguenta. Ligar no alta tensão, ela explode. Então, ao longo dos processos, em especial do ENA Coaching, do núcleo da consciência, nos próximos anos, a gente vai criar toda uma estrutura para ensinar e operar as transformações, né, no corpo, dia 1, no coração, dia 2, na mente, dia 3, na contato com Gaia e com Terra, para possibilitar que você tenha veículo para suportar cargas maiores e maiores de ressonância dentro da vida prática e consiga transmutar elas na ação que você faz, na empresa que a gente monta, social, na escola que a gente faz, em tudo que a gente faz aqui. Existe um trabalho que precisa ser feito de alguma forma. E por aí segue, né? No ponto 7, quantas vezes a gente acessa, né? a Holy Joy, a Santa Alegria, a gratidão, as consciências das crianças que estão, esse tipo de arquétipo. No ponto 8, quantas vezes, né? Narrou meu irmão xamã, Everton, que está por aí, quantas vezes a gente acessa no ponto 8 os felinos estelares, né? Os animais de poder que vêm com essa força do leão, do tigre, e que trazem uma qualidade específica ali para o nosso mundo, para o nosso universo. E quantas vezes no ponto 9 a gente acessa o mundo dos gigantes. E eles são enormes, grandões, fortes, têm uma energia de terra, tem vários metros de altura e tem uma potência serena, sabe? Eu lembro muito no Senhor dos Anéis 2, o Duas Torres, quando eles vão pedir para as árvores entrarem na guerra, né? O mundo das árvores. E as árvores ficam lá, né? Fortes, paradas, estabilizadas no tempo parado. Até quando existe essa força que a gente acessa muitas vezes no ponto 9. Acho que é legal falar então aqui na consciência cósmica o quanto a gente vai aprendendo quando a gente se abre, quando a nossa mente inteligente, sim, e a inteligência cerebral é fundamental para que a gente consiga converter essas coisas todas em explicações desta dimensão, em evolução científica, inclusive, né? A ciência e a espiritualidade, o conhecimento e o não saber vão para o mesmo lugar, né? A terceira força junta tudo isso, quanto mais um, mais de outro, e é importante que a gente vá aprendendo a se abrir para os infinitos campos e as infinitas dimensões, né? E o que a gente experimenta, sejam eles anjos, arcanjos, seres das florestas, elementais, indígenas, bruxos de todos os tempos, curadores, campos de animais de poder, campos que surgem orientais, monges, budistas, rabinos, padres, campos celtas, são um dos campos mais lindos que existem, né? Acho que qualquer um já tenha ouvido, sentindo a música que abre o Outlander, sabe o que é uma dança celta, o que é entrar em ressonância com esses povos, né, com os antigos druidas, com os bruxos, e todos esses campos são muitas moradas, muitos povos que podem e devem se unir num só objetivo, a expansão da consciência cósmica, e aí não mais planetária, que a gente possa fazer e solicitar aliança com todos esses povos novamente, assim como nós fizemos aí, né, meu amigo irmão Everton, esse ano no Eneagrama Xamânico, solicitando a aliança dos espíritos dos animais e também dos anjos e arcanjos, que é um pouco do que o Mário faz, né? O anjo líder, ele fala sobre uma aliança entre homens e anjos, um momento onde a humanidade, de certa forma, se afasta dos anjos. Gente, isso é igual amigo, sabe? Você para de ligar para ele muito tempo, ele esquece de você, por mais que você goste dele. A amizade você precisa nutrir, você precisa pegar o telefone, você precisa ligar, você precisa mandar um WhatsApp. Vale a mesma coisa, né, com o WhatsApp estelar. Aí você também precisa fazer esta relação, né, com os anjos. Lembra que o Mário ele tem um quadrinho lá do anjinho dele, e aquele quadrinho eu tinha quando eu era pequeno. Não sou o Mário, mas o quadrinho eu tinha. Então ele passa a estabelecer uma relação. E na hora que você faz isso, obviamente, por atração, né, de ressonância, você vai atrair todos esses seres para mais perto de você, assim como a gente fez
ontem com a água, a gente fez isso com a mata, a gente fez isso com tudo que a gente pode. Contar um pouquinho, também, acho que eu só vou acender a luz aqui um minutinho, acho que passou uma nuvem aqui. Contar um pouquinho também sobre outras formas de interação cósmica. Eu tive a minha primeira projeção astral lúcida, eu tinha 15 anos, eu me lembro exatamente de quando isso aconteceu. Ela foi absolutamente involuntária e eu estava escutando Pink Floyd. Na época eu adorava escutar Pink Floyd, e Pink Floyd acho que é capaz de fazer isso com a gente. E de repente eu senti essa vibração absurda que acontece e me veio um certo medo, deu um pouquinho, daqui a pouco eu estava ali vendo o meu corpo ouvindo Pink Floyd ali. E obviamente aquilo dá uma descarga de adrenalina, dá um medo, você volta para o lugar. E aquilo inaugurou uns 2 ou 3 anos, onde eu fiquei testando isso comigo, sem querer caiu na minha mão um livro Hare Krishna, na época, não me lembro se era hindu ou Hare Krishna, faz muitos anos, e lá falava sobre projeção astral, eu fui testando, até que de fato em alguns momentos aqui em Mogi mesmo eu cheguei a conseguir, e eu sei que outros amigos meus fazem isso melhor do que eu, com certeza, mas eu cheguei a conseguir sair e passear pelo céu da cidade, olhar, começar a comandar que ali a colar. Eu me lembro uma vez, eu tinha 18 anos, em Florença, na Itália, eu estava viajando com os meus pais, estava fazendo uma grande viagem, quase 50 dias, e eu deitado numa cama em Florença, eu tive uma projeção inesquecível, onde eu consegui passear simplesmente por Florença. E deu uns 19 anos isso parou, e até hoje, por alguma razão que eu desconheço, mas deve existir, eu não tenho mais conseguido fazer essas projeções tão lúcidas, embora eu sei que elas aconteçam à noite. Existe muita aula que está sendo dada, muita aula que está sendo aprendida. Mas acho que é legal, acho que o Anjo Líder ele fala um pouco sobre o processo de projeção do Mário, os meus amigos aí do Centro de Estudos da Consciência, o pessoal do Instituto de Projeciologia Brasileiro, o Wagner Borges, o próprio... Tem tanta gente boa fazendo trabalhos sérios sobre essa condição. Mas vale lembrar que para nossa evolução, gente, a gente não precisa de tudo isso, tá? Muitas vezes a gente vai falar... existe um livro muito bonito, muito interessante, que acabou de ser lançado pelo Robson Pinheiro, que é o Viajores, onde ele vai falar uma coisa que eu acredito bastante. Ficar se projetando também o tempo todo, sem razão, também não é isso que a gente está. Nós temos a mão como fazer tudo isso, mas lembrar que mais importante do que tudo isso, gente, é a gente fazer o nosso trabalho de purificação do nosso coração, do nosso corpo e do nosso mental. Se existe este corpo aqui, no aqui e agora, lembrar o tempo todo de que a nossa espiritualidade é para baixo. E no momento que a gente faz o nosso pequeno trabalhinho de cura do nosso espírito, a gente está fazendo o trabalho do universo. Ainda assim é importante a gente olhar e entender de que sim, existe uma influência cósmica e nós estamos em vários espaços ao mesmo tempo. Eu atuei alguns anos, não faz muitos anos que eu não tenho essa como médium de forma mais formal, agora não mais, porque de certa forma eu aprendi muita coisa. Agora hoje para mim, e aí falando só para mim, atuar em ressonância com todas as consciências é algo natural, é algo do dia a dia, é algo que acontece com todo mundo, e todo mundo está aí. Assim como você tem influência do Sol, da Lua, de Júpiter, você tem influência de todos esses campos, de todos esses lugares. E você pode sim trazer para o centro da tua consciência da vida agora a tua percepção de que a nossa relação interdimensional é algo absolutamente natural. Ela não é algo do além ou isso, é algo natural. É que a gente foi se perdendo ao longo aí de algumas centenas de anos e deixando as coisas muito complicadas, né? Então, na consciência cósmica, o que o núcleo da consciência vai dizer é para a gente trazer de volta para o centro da vida na Terra o invisível da consciência cósmica. E a gente vai fazer isso ao longo do tempo e ao longo dos anos, aí, estabelecendo novamente ensinamentos mais simplificados de astrologia, de cabala, de numerologia, o próprio tarô cifrado, muitas outras coisas que vão por aí como elementos da nossa expansão de consciência, lembrando que não como veículos para os quais a gente esquece todas as outras coisas que vieram antes, né?
corpo vem primeiro, coração vem primeiro, minha psicoterapia, minha mente vem primeiro, minha família vem primeiro, né? Minhas organizações vem primeiro, Gaia vem primeiro. Então, que a gente não se perca também nestas coisas, mas que a gente integre passo a passo, de forma ordenada, de forma planejada, às vezes não só numa existência, mas de várias existências, um processo onde tudo isso se integra, né? Sempre junto com as forças do amor, as forças do surrender e as forças da liderança. Então, quando o Mário vai lá e pede, né, ajuda para o anjo, o quanto não cabe a nós também passarmos a nos relacionarmos melhor com as outras forças cósmicas. Esse ano foi, acho que muitos devem ter assistido, falando em consciência cósmica, o documentário Data Limite. Está no YouTube, vocês podem assistir ali, dirigido pelo Juliano Posati. O Data Limite, ele fala sobre a previsão do Chico Xavier de que 50 anos após a chegada do homem à Lua, então 69, 2019, a humanidade de fato atingiria uma decisão muito grande. Se a gente não se explodisse na Terceira Guerra Mundial, a frequência do nosso planeta ia ser aumentada profundamente e as consciências cósmicas iam ter permissão dada pelos conselhos estelares de se aproximarem cada vez mais de nós. A gente fez isso, aqui o pessoal ao redor de mim ficou bastante em meditação lá em junho, quando aconteceu a data limite. E no Eneagrama Xamânico, como a gente fez isso também, né, entre a Terra-média, como dizia Tolkien, os humanos, né, que são metade anjos e metade demais, com o mundo dos animais e com o mundo dos anjos. Então, o que a gente defende no núcleo da consciência, como todas as 7 dimensões da consciência, é que a gente também nos eduque para aumentar a nossa sensibilidade às consciências cósmicas nas várias formas, né? A gente tem, sim, muito, muito, muito que aprender. É infinito aqui. Que a gente também não se desvie estudando o esoterismo e se desvie do óbvio, que é, às vezes, curar o meu coração de uma relação que está muito prática, tá? Então, isso acontece bastante. Quanto da curiosidade sobre o esoterismo, curiosidade sobre formas de poder, de magia, de blá, 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 ela afasta muitas pessoas de fazerem o trabalho mais simples do mundo. Por isso, no núcleo da consciência, a gente tem uma escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a consciência cósmica, ela entra em último espaço, depois de que tudo aquilo já foi assentado, conquistado, pelo menos em uma grande escala. E tudo isso vai se desdobrar como método no núcleo da consciência ao longo dos próximos anos, né? Então, vamos de volta à nossa jornada, a jornada da consciência do núcleo. Ela está no site, o site está publicado na sua primeira versão. Convido vocês a conhecerem. Aliás, conhecerem também lá no lado direito a área de vídeos. Vocês vão ver que a gente organizou todo o conteúdo dos vídeos. Está organizando ainda, mas está 70% organizado. Tem centenas de horas de aula ali, gratuitas aí. Muitas outras vão entrar agora, não só de conteúdos de Enneagrama e Enneacoach, mas conteúdos da consciência como um todo, nas 7 dimensões e nas 3 forças. Então, olhar para a consciência cósmica como formas de consciência mais complexas e mais integradas, né? Consciências supremas, e por que não olhar para Deus como uma forma de consciência cósmica integrada, tudo isso, né, levado ao limite do seu tamanho, e que a gente possa também exercitar a nossa ligação do nosso corpo com este grande corpo, a ligação do nosso coração com este grande coração, a seres multidimensionais extremamente emocionados com o trabalho que a gente está fazendo, e é um trabalho em aliança. O núcleo da consciência nasce numa aliança multidimensional, ele não é só uma aliança aqui, ele nasce em conjunção, em aliança com trabalhos feitos em vários lugares, em várias posições. E dentro dessa forma eu vou convidar vocês sempre. Em breve a gente vai ter um espaço no site também para vocês continuarem se inscrevendo para receber o e-book, né? O espaço sumiu de lá ainda para quem não se inscreveu, mas em breve vocês vão receber o e-book sobre a jornada da consciência e vão ficar atentos, né? No inaugurado hoje, né, o YouTube do Núcleo da Consciência também, com um monte de conteúdo lá. E eu me comprometo, pelo resto dessa existência, pelo menos, enquanto eu posso usar um veículo de voz, a colocar ensinamentos até o último dia da minha vida nesses espaços no núcleo,
e quem sabe influenciando ainda mesmo depois de não ter um veículo. Então convido vocês a estarem atentos para receber o e-book. A gente vai colocar conteúdo sobre os 7, sobre toda a jornada da consciência, dar as boas-vindas aos alunos de DNA Coaching, porque foi publicada a agenda do ano que vem. É uma agenda, a gente vai entrar em pedaços, tá, gente? Foi publicado só ainda um pouquinho do DNA Coaching, que são os cursos que eu vou fazer pessoalmente, os únicos, e para as pessoas que já fizeram alguns outros, né? Não dá para entrar no DNA Coaching direto, inclusive o pré-requisito aumentou agora. Mas de alguma forma, lá para novembro, mais ou menos, aí vai entrar uma outra parte da agenda que vai falar sobre todos os outros cursos de Enneagrama, com os outros professores parceiros que estão vindo. E lá em janeiro de 2020, só que a gente vai abrir a conversa com a agenda. A agenda já está publicada, janeiro e julho, da formação dos treinadores, mas a conversa e as inscrições para aqueles que vão se tornar associados do Núcleo da Consciência, professores de DNA Coaching, Enneagrama, e que são as pessoas que vão, de certa forma, aqui e fora, multiplicar esse processo. Peço a paciência, a partir de janeiro é quando a gente vai abrir, né, as inscrições para julho e para dezembro, porque a gente está publicando aos poucos. A partir do final de novembro, o calendário dos cursos novos, da nova formação de Enneagrama, e os de DNA Coaching já estão aí no ar, e um pouquinho de paciência também, porque a gente está começando amanhã. A Thaís vai atender o pessoal do DNA Coaching aos poucos, a Thaís, minha esposa, então nessa primeira semana a gente ainda vai se adaptar. Logo, logo o núcleo vai entrar com a equipe inteira para as múltiplas formas, e antes do final do ano a gente deve fazer, né, eu e a Mari, que está aí me vendo, do Núcleo da Consciência, fazer um convite, uma convocação para todos aqueles que desejam de alguma forma fazer parte do núcleo como instrutores, para virem nos encontrar numa reunião. Vai ter um evento para tudo isso, e a gente vai falar um pouco disso, que vai começar a operar só a partir de 2020. Um grande beijo para a Ju também, que eu estou vendo aí. E é isso, gente. Por hora, eu estou bem feliz de ter completado esse ciclo. Foram muitas as resistências que se levantaram, mas ainda assim com serenidade, com firmeza no pensamento, caminhando com um grupo forte. A gente sabe que é protegido, que as coisas continuam, e amarrar uma oitava, amarrar 7 pontos, de fato dá um choque, uma nota dó. A gente fez a volta inteira na mandala, amarra ela de uma vez por todas. Isso que foi realizado nesta semana continuará ressoando por meses e anos, não tem mais volta, já está colocado, e assim é. E que a gente tenha a coragem de fazer a jornada desta existência como a nossa jornada de espíritos, e não como uma jornada de um ponto físico, para que a gente possa de fato se aliar de forma multidimensional e tirar os 7 véus aí dos 7 mundos, e trabalhar para a elevação da consciência não só deste planeta, mas das esferas próximas ao planeta, das esferas multidimensionais. E assim declaramos com muito amor, com muita alegria, inaugurado, instalado o Núcleo da Consciência, e a nosso compromisso fundamental de não ser melhor nem pior, mas ser absolutamente verdadeiros na jornada da consciência humana. Um grande beijo, convido vocês a conhecerem o site, está no ar, a sessão de vídeos e tudo mais, e fiquem com Deus, e eu me comprometo a gente ficar conversando agora de tempos em tempos, sempre através do YouTube do Núcleo, e um bom domingo para todos, um domingo de soma 8, e um fechamento de oitava, e que a gente possa aproveitar e receber essas ressonâncias todas. E seguimos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Núcleo da Consciência com todo o nosso amor. Um grande beijo, um beijo da Libélula para vocês, sempre aqui, e seguimos. Um beijo.